Ufa! No finalzinho ali na Bacia das Águas, como de costume, né? Tem sido aí do Atlético Goianiense. O Dragão vence a Chape fora de casa, consegue a sua segunda vitória seguida e, como vocês podem ver, o vento sopra mais forte no bandeirão do Dragão. Vamos falar sobre o jogo agora. Fala aí, seus torcedores que estão escalando a tabela da Série B. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? E sem mais delongas, vamos falar dessa vitória que foi tensa, mas veio. Olha, eu não vou passar pano, tá? Porque o Atlético venceu. Vocês sabem muito bem que eu não sou desse tipo de comentarista, não sou desse tipo de analista de futebol. Pra mim, o time tem seus méritos quando ganha, mas também tem que ser analisado aquilo que o time não fez bem, tá? Além do que, eu gosto de olhar os dois lados da moeda. A gente enfrenta um adversário vice-lanterna e que fez um grande jogo e que talvez merecesse até um placar melhor, né? Um placar melhor pro seu lado ali. Mas esse placar não veio. E para nós foi a segunda vitória, né, consecutiva aí. E é assim, um alívio poder respirar e dizer que o Atlético vence a sua segunda partida seguida, mesmo sendo contra uma equipe ali embaixo, né? E aos trancos e barrancos o Atlético vai fazendo aquilo que se espera do Atlético, aproveitando os jogos contra equipes que estão mais embaixo ali na tabela e conseguindo pontuar nesses jogos, e não só pontuar, como vencer as partidas, né? Mas vamos falar do início, vamos começar a análise pelo começo. Chapecoense, vice-lanterna, com um técnico novo, Claudinei Oliveira, que até um dia desse estava no Vila Nova, um técnico muito experiente, que já subiu o Avaí 2 vezes para a Série A, e que, na minha opinião, fazia um bom trabalho no Vila, mas teve uma forte oscilação que acabou derrubando ele do cargo, né? Desculpem. A Chapecoense iniciou o jogo em casa da forma que se espera que um time na situação da Chapecoense iniciasse seu jogo, vindo pra cima, pressionando o Atlético, pressionando seu adversário no campo ofensivo. E os times goianos, tanto o Atlético quanto o Vila Nova, estão sofrendo de um mal que vem acontecendo pelo menos nas últimas 3 rodadas, que é não jogar o primeiro tempo. Nas 2 rodadas passadas, tanto o Vila quanto o Atlético não jogaram o primeiro tempo, mas o Vila teve uma sorte melhor, né? Assim, conseguiu vencer. O Atlético também venceu, mas o Atlético tomou 2 gols nesse primeiro tempo em que não havia jogado, né? E nessa rodada aconteceu a mesma coisa. O Vila não jogou o primeiro tempo contra o Avaí, né, na sua partida em casa, e o Atlético jogando hoje em Chapecó não jogou o primeiro tempo também, né? Aconteceu a mesma coisa. Mas vamos falar do porquê no caso do Atlético, tá? O Atlético veio a campo com o Ronaldo no gol, Luiz Felipe e o Heron na zaga. Nas laterais, o Rodrigo Soares e o Luiz Esteves. No meio, o Baralhas. E aí entra a controvérsia, né? O Matheus Salles e o Shailon. Aí depois, Dodô, Bruno Tubarão e Gustavo Coutinho. Essa escalação, pra mim, ela está completamente errada, tá? Pra mim, vamos lá. O Jair Ventura, técnico que assumiu o time há poucos jogos, tem uma característica de jogar no contra-ataque. É uma característica do técnico, é um estilo de jogo do técnico. Ele é um técnico que a gente costuma chamar de retranqueiro, né? Ele é um técnico que forma bem tenta formar uma defesa sólida para conseguir na velocidade conseguir fazer seus gols. E o Atlético, para funcionar desta forma, precisa de jogadores com velocidade para puxar esse contra-ataque. E aí você entra com Heron na defesa, que não sabe correr. Você entra com o Matheus Salles no meio, que não consegue fazer um passe de qualidade na transição defesa-ataque. Você entra com o Bruno Tubarão, que é um jogador que não é veloz, não tem bom passe, não faz bom cruzamento, não finaliza bem a gol. Cara, é você entrar quase com 2 a menos, pelo menos, tá? No caso do Heron, por mais que eu não goste muito dos últimos jogos que ele vinha fazendo, não posso questionar o fato de que hoje ele estava fazendo até uma boa partida. Mas a defesa do Atlético é que é o problema. Primeiro tempo, a Chapecoense dominou o Atlético, tá? A Chapecoense não só dominou, como merecia ter saído pelo menos com uns 2 a 0.
Igual foi o caso da Tombense no jogo passado. Porque o Atlético fazia uma marcação estilo Covid-19, que é aquela marcação à distância, sabe? Distanciamento social. Basicamente era assim que o Atlético fazia suas jogadas defensivas, fazia sua postura defensiva. Jogadores distantes uns dos outros, a marcação era muito frouxa e a Chapecoense trabalhava muito bem a bola, como por exemplo a Tombense fez no jogo passado. E aí, o primeiro tempo foi marcado por várias interferências do Ronaldo ali no gol. Várias interferências. A nossa defesa deixando muitos espaços e o Ronaldo salvando ali, né, algumas finalizações que a Chape conseguiu. Além de vários gols perdidos, que mostram o porquê da Chape estar ali na parte de baixo da tabela. Perde gol demais, sabe? Perdeu gol demais ali na cara. E nós, do Dragão, demos sorte. E saímos no lucro quando fomos pro intervalo no 0 a 0. Segundo tempo veio. E aí o Jair Ventura fez a alteração que eu esperava, tá? Que é aquela alteração que muda de fato a dinâmica do jogo. Ele colocou o Ayrton pela direita. Tirou o Rodrigo Soares e colocou o Ayrton, o que eu acho um erro. Porque você tira um lateral de ofício e improvisa um lateral ali, no caso o Bruno Tubarão, que na minha opinião é a melhor função que ele faz no Atlético desde que veio pra cá, tá? O Bruno Tubarão pra mim se tornou um lateral, tá? Ele não joga bem como ponta, ele não joga bem como meia, ele joga como lateral. E como lateral ele vem até cumprindo bem o papel. Porque como ele tem características de ponta, ele consegue trabalhar do lado direito com o ponta de ofício ali que está no lugar dele e consegue imprimir uma pressão ofensiva por aquele lado. Quando o Ayrton entra, o Atlético ganha velocidade, que é o que um time que joga na retranca saindo no contra-ataque precisa de velocidade. Entrou também o Haldney no lugar do Matheus Salles e com isso o Atlético quase que ficou praticamente assim, na minha opinião, com o seu time que deveria ter sido titular, tá? Haldney e Baralhas precisam ser os volantes, com o Matheus Salles e Renato ou outro volante no caso, ficando como reservas, tá? Matheus Salles, pra mim, ele é reserva do Haldney e do Baralhas. Ele não pode entrar como titular. Na minha opinião, o Haldney e o Baralhas são os volantes que devem fazer esse meio. E na frente, a gente precisa de um jogador... precisamos de um jogador ofensivo. E talvez você não tenha percebido, mas eu esqueci de falar do Dodô. O Dodô estava em campo. Você viu o Dodô em campo? Você viu o Dodô fazer alguma jogada? Não, você não deve ter visto. Por quê? Porque o Atlético estava se postando num 4-2-3-1, onde o Dodô ficava perdido. Porque, basicamente, o Dodô faz a posição do Shailon. O Shailon é um meia armador. E ele muitas vezes cai pela direita. E o Dodô também. Então, como o Shailon estava em campo junto com o Dodô ficava perdido em campo. Eventualmente, ele caía pela direita, quase como um ponta. Mas não era o ponta, né? Ele não é o ponta, de fato. Ele é um meia. Então, se você vai entrar com o Shailon em campo, você deve entrar com um ponta de velocidade, como foi o caso do Ayrton. E aí você ganha profundidade nas jogadas. Depois entrou também o Luiz Fernando, que auxiliou na subida pelo lado esquerdo, já que o Luiz Esteves tem um bom apoio ofensivo. E aí o Atlético ganhou muita profundidade e dominou o segundo tempo. A Chape praticamente não chegou no segundo tempo, porque o time foi encaixado com uma equipe que, na minha opinião, seria titular. Com o Ronaldo no gol, dois defensores, que pra mim podia ser o Alex no lugar do Heron, que eu não sei por que não tá sendo mais escalado. Ele é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Não considero que os últimos resultados negativos ou os gols que o Atlético tomou tenham sido por culpa dele. Eu acho que ele é um bom zagueiro, melhor do que o Heron, na minha opinião. E aí, você teria nas laterais o Bruno Tubarão ou o Rodrigo Soares de um lado, o Luiz Esteves do outro. No meio, o Haldney e o Baralhas. E aí na frente, Shailon, dois jogadores de velocidade nas pontas, o Luiz Fernando e o Ayrton, poderia ter sido o Kelvin também. E o Gustavo Coutinho no meio. Pra mim, esse é o time titular do Atlético. Entrar como entrou no jogo de hoje faz com que o time fique muito recuado e muito lento. Então dificulta muito pro time criar. No segundo tempo, com as alterações, o time se tornou veloz, conseguiu imprimir ritmo de jogo e fazer pressão ofensiva. E controlou o jogo no segundo tempo. Mas ia se arrastando para um 0 a 0. Eu já tinha até aqui na garganta meio engasgada, sabe? Aquela frase assim, ó...
nós vamos brincar por meio de tabela. O jeito que o time tá jogando é pra ficar aí no meio de tabela, é pra chegar aos 45 pontos. Eu tava com isso engasgado. Até que nos últimos minutos, como de costume, como inclusive até alguns amigos aqui do canal já pediram pra eu comentar, o Atlético sai pro ataque de maneira quase desesperada, vamos dizer assim, mas sai pro ataque pressionando o adversário e consegue o gol. É uma característica do Atlético nessa Série B, fazer gol nos últimos minutos do jogo. E como tal, aconteceu novamente. Lançamento maravilhoso, não sei quem foi que lançou, mas um lançamento maravilhoso pro Luiz Esteves na esquerda, que sairia de frente pro goleiro, poderia até tentar uma finalização, alguma coisa assim, mas ele não foi fominha. Ele viu o bom posicionamento do Matheus Peixoto, que entrou no lugar do Gustavo Coutinho, vindo de trás, e aí ele toca pra trás, tira toda a defesa da Chapecoense, que não esperava espaço, obviamente, e o Matheus Peixoto, graças a Deus, conseguiu finalizar, vencendo a defesa e fazendo o gol que deu a vitória pro Atlético, que deu essa segunda vitória consecutiva pro Dragão. Pra Chape fica um castigo, porque a Chape fez um ótimo jogo, pelo menos no primeiro tempo, e merecia ter um placar melhor, né, a seu favor. E assim, eu sou torcedor do Atlético, eu tô amando a gente ter vencido a segunda partida, eu tô comemorando e tô feliz pra caceta, mas eu preciso, né, ser sincero e claro com vocês, porque vocês, tanto do Atlético como de todos os outros times que assistem aqui o meu canal, merecem uma opinião o mais imparcial possível. Nesses vídeos do Atlético, eu gosto de ser um pouco menos imparcial, né, porque eu tô falando do meu time, eu sou um pouco mais torcedor. Mas eu tenho que admitir que a Chape fez um grande jogo, merecia ter um placar melhor, mas o Atlético conseguiu controlar, conseguiu segurar esse 0 a 0 no primeiro tempo e conseguiu controlar o segundo tempo, fazer um grande segundo tempo. As mudanças do Jair Ventura foram precisas, na minha opinião, fizeram com que o Atlético mudasse seu patamar e principalmente mudasse seu estilo de saída para o ataque. O padrão de jogo ficou o mesmo, 4-2-3-1 do mesmo jeito, mas a postura do time em campo ficou completamente diferente e fez com que o Dragão merecesse essa vitória. Subimos aí alguns pontos na tabela, ficamos mais ou menos a 6 pontos, né, de distância aí pro G4, mas é uma vitória que a gente precisa comemorar muito, porque é um momento positivo que o Atlético não tem há muito tempo. E você, torcedor da Chape, é melhor ficar preocupado, porque o campeonato tá acabando e a Chape tá muito lá embaixo na disputa contra o rebaixamento. Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixa seu curtir aqui embaixo. Se não curtiu, deixa seu joinha pra baixo, mas coloca nos comentários a sua opinião, beleza? Se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar as notificações. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço do torcedor atleticano.